Vocês estão felizes com Jesus? Dão glória a Deus aí, meus irmãos. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3. Estamos às portas de um novo ano e estamos buscando no Senhor a melhor maneira de passarmos para este ano. E a palavra que eu tenho para você hoje é uma palavra que ela precisa chegar à sua mente e ao seu coração. E a oração que eu faço é que ela vasculhe o interior da sua alma hoje. E que te faça tomar decisões e que faça realmente que o ano de 2024 seja um ano diferente. Seja um ano melhor para a sua vida, amém? Então, por que devemos ler Eclesiastes? Primeiro porque é a palavra de Deus. Segundo, porque é um livro muito afiado. São poucos os livros que você lerá que vai lhe cortar e vai lhe ensinar, e vai a lugares profundos da sua vida, do seu coração, como Eclesiastes. Eclesiastes, ele vai a partes do seu interior, da sua vida, como pessoa, que poucas leituras farão isso. E um dos motivos principais é que, sendo a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus vai usá-lo para te ensinar a discernir a vida e você transitar diretamente no tempo e espaço pelo qual você vive. E eu quero pegar o poema mais conhecido do livro de Eclesiastes, para que a gente possa meditar sobre ele hoje. Eclesiastes 3, versículo 1 diz assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar, tempo de jogar fora, tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de calar, tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Amém? Para tudo há uma ocasião certa, há um propósito, um desígnio dos céus para nós. Salomão aqui está deixando algo claro: aprenda a viver as épocas da sua vida. O texto não diz que você terá todo o tempo do mundo. O texto diz que haverá um tempo para todo o propósito de Deus na sua vida debaixo da terra. O texto não diz que você fará todas as coisas, mas o texto diz que debaixo do propósito de Deus, você viverá todas as épocas debaixo do céu. E tempo é porção de nossa existência. Tempo é uma época de nossa vida. E é o tempo que ensina que nós não leremos todos os livros que queremos, que não iremos a todos os lugares que desejamos, que não dominaremos todas as habilidades e técnicas que queremos, que não ficaremos para sempre com quem amamos. É o tempo que diz que você é limitado, que eu sou limitado, que nós somos humanos. Tempo é mercadoria incomprável. É mercadoria que nos escapa, perecível. Tempo é como vapor, como névoa. Quase vemos, quase tocamos.
E por aí dizem que time is money. Time is not money. Tempo não é dinheiro. Tempo é vida. E quem não sabe lidar com o tempo, não sabe lidar com a vida. Por isso que a palavra de Deus quer nos ensinar a discernir o tempo pelo qual vivemos. E se existe um tempo, uma época em nossa vida certa para todo o propósito do céu, o nome disso é soberania. Soberania divina. Deus estabeleceu tempos e épocas para nós. E nesses tempos e nessas épocas, Deus estabeleceu propósitos e objetivos. Não existe um só dia da sua vida que Deus não sabia que aconteceria. Não existe um só acontecimento na sua existência que estava fora do conhecimento de Deus. Se você ler comigo Jó 14:5, você verá que os dias do homem estão determinados. Tu, Deus, decretaste o número dos seus dias, o número dos seus meses, e estabelecestes limites que ele não pode ultrapassar. Nós não controlamos o tempo. Na verdade, enquanto vivemos, esperamos. Quantos filhos teremos? Como serão os nossos filhos? Que trabalhos teremos? Amanhã estaremos vivos? A Bíblia diz que há um tempo de nascer e um tempo de morrer. E nós somos seres que habitam no meio. Nós somos seres que habitam no intervalo entre a vida e a morte. Existe um propósito soberano de Deus na nossa vida. Isso é a soberania. Mas existe uma resposta que damos quando esses tempos vêm em nossas vidas. E isso é responsabilidade humana. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Se você gosta de assistir documentários, e eu gosto muito. Eu assisti um documentário sobre pinguins. E ali mostra toda a vida dos pinguins. E se você perceber, os animais, eles possuem ciclos. E é quase invariável. Quando você vê um ciclo de um pinguim, é quase invariável você ver algo diferente depois. Ou seja, se você vê a vida de um pinguim, você vê a vida de todos. Mas o ser humano, ele não possui ciclos. O ser humano possui uma história. E cada história do ser humano, ela é complexa. Embora a história seja parecida, ela não é igual. Embora nossas histórias possam ter semelhanças, elas nunca serão as mesmas. Por isso não podemos contar a história de um ser humano e contar a história da humanidade inteira. Porque o homem vive ciclos e épocas na sua vida. Passamos por estações. E são nesses tempos e nessas épocas que definiremos quem nós somos. A ação de Deus está diretamente ligada ao seu discernimento do tempo que você vive. Quantos me entendem? Diga amém. Se você não discernir o tempo que você está vivendo, você não vai aproveitá-lo. E não é incomum pessoas ficarem atoladas em suas vidas porque não souberam lidar com o tempo que passou. Não é incomum pessoas ficarem atrasadas no seu crescimento em Deus, porque não discerniram o tempo em que passou. Salomão não está falando de horas, nem de meses, nem de anos. Salomão está falando de uma ocorrência, de um evento, de uma estação que chegou. E nesta experiência temporal, neste tempo da sua vida, Deus tem um propósito. Deus sabe o tempo e que tempo nós teremos. E não adianta fugir da escola, porque dessa escola você não foge da escola de Deus. Se a vida fosse uma grande canção,
não seria errado dizer que é uma canção com tempos diferentes, ritmos diferentes, compassos diferentes, melodias diferentes. Nós precisamos entender os tempos que nós vivemos. E você vai ver que os tempos descritos na palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 3, ele vem em pares. É interessante isso. Não vem só um tempo, ele vem em pares. Por quê? Porque para um tempo começar, o outro precisa terminar. Tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar, tempo de se conter, tempo de plantar, tempo de colher. Então, quando apresentamos isso, a gente percebe que a nossa vida não é uma constância. Isso é fato. A nossa vida às vezes parece mais como montanhas russas. Tem dia que nós estamos nas alturas e tem dia que a gente está lá nos vales. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Às vezes você tem o pior dia da semana, pior dia do ano no início da semana. E às vezes você tem o melhor dia do ano no final dessa mesma semana. Então a nossa vida, ela precisa ser compreendida, discernida. E a maturidade ensina que de tempos em tempos o tempo muda. E se o tempo muda, é porque as circunstâncias mudaram. E se o tempo muda e as circunstâncias mudaram, nós precisamos mudar juntos. E o que Deus deseja é que nós saibamos discernir cada tempo. Porque um tempo não é uma vida inteira. Tudo sobre a terra é passageiro. Tudo passa. E o tempo, ele toca todas as áreas da vida. Ele toca o mercado financeiro. Ele toca o pódio olímpico, onde há a rotação dos seus campeões. Ele toca famílias, ele toca a igreja. A igreja passa por épocas, perseguição, conflitos, reformas, tempos de certeza e incertezas. O cuidado de Deus é nos ensinar a experimentar a sabedoria de cada tempo. Amém, meus irmãos? A sabedoria de cada tempo. Porque quanto mais sábio você for no tempo que você está, mais dele você vai colher, mais dele você vai aprender. Até os minutos que você está me dando para ouvir agora não voltam mais. Aproveita esse tempo. Porque tempo é trem que nos leva para a próxima estação, sem possibilidade de retorno. Aprenda a discernir o tempo. Pastor, mas eu saberei discernir bem os tempos? Bem, Phil Hyken, ele diz o seguinte: pelo menos 2 tempos você cumprirá com 100% de qualidade, de sabedoria e totalmente o tempo de nascer e o tempo de morrer. Esse aí você vai cumprir sabendo ou não. Mas o meio, diga o meio, entre nascer e morrer, é nosso. É responsabilidade nossa discernir. Por isso começo. Tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Aqui é uma linguagem rural, você vai estar acostumado com ela na Bíblia já. É uma linguagem, porque a agricultura era a fonte de subsistência predominante nessa época. E a agricultura, ela é governada pelas estações da natureza. Então, logo, o bom agricultor, ele é obrigado a discernir o tempo. Na verdade, o bom agricultor é aquele que sabe trabalhar com a natureza. E qual é a lição desse primeiro tempo que Salomão está nos ensinando? É que só colhe quem planta. Há tempo de brincar e há tempo de plantar. A vida, presta atenção, a vida não é uma vida de brincadeiras com tempos eventuais de responsabilidades. Quantos estão aqui? Diga amém. A vida é tempos de responsabilidades com pausas eventuais para brincadeiras. É por isso que a gente tira férias só uma vez num ano. É por isso que de 7 dias apenas um a gente descansa. Então a vida não é uma vida de brincadeira, a vida é uma vida de responsabilidades.
Agora o que vemos aqui? Vemos pessoas que não estão plantando. Pessoas que não plantam, não colhem, colhem, até colhem, mas colhem inveja e colhem decepção. Quantos estão aqui, meus irmãos? O que vemos são pessoas que vivem com a colheita dos seus pais, dos seus avós, mas que eles mesmos não estão plantando. Colher antes de plantar é viver fazendo dívida que você não pode pagar. Ou você acha que você pode saltar o tempo de uma vida para se dar bem? Na escola de Deus, ninguém salta de série e nem falta. Na escola de Deus, ou somos aprovados ou não. Tem gente que está atolado em dívidas porque não plantou. Olha para mim aqui. Dívidas monetárias, sim, adquirindo o que não pode pagar. Dívidas emocionais, querendo relacionamentos que não podem sustentar. Você não tem condições nem de cuidar da sua própria vida. Vai ainda cuidar de uma família? Acorda. Colha primeiro uma estabilidade emocional. Tem gente que tem dívidas sociais. Reclamam que não tem um bom emprego, que não tem bons salários, mas quando você olha o currículo dessa pessoa, ele tem 2 centímetros de profundidade. Tem gente que chega lá no meu gabinete e fala assim: pastor, está difícil demais a vida. E eu começo a ouvir: me conte sua história. Eu falei: realmente está difícil, porque está difícil escolher, né, alguma coisa dessa sua história. Não plantou. Não plantou, meus irmãos. Não escolhe se não plantar. Você é obrigado a estar ligado à lei de Deus. Se o tempo é de plantar, plante. Porque senão você nunca vai colher. Isso eu falo para muitos aqui hoje. Mas agora falo para pouquíssimos aqui hoje. Nesses 4 cultos eu vou falar algo agora para pouquíssimos. Já colheu muito. Está no tempo de desfrutar. Na maioria de nós, estamos ainda no tempo de plantar para colher. Mas alguns, poucos, ainda continuam angustiados, quando já deveriam estar vivendo a gratidão da sua colheita. Tempo de plantar, tempo de colher. Versículo 3, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Estes falam sobre a forma como nos relacionamos com pessoas. Existe muita dor no mundo porque muitas pessoas nunca deixaram o tempo de matar. São vingativas. Vivem ferindo alguém. Nunca guardaram as suas espadas e continuam guerras intermináveis. Tem gente que tem espadas enferrujadas aí de 50 anos. Você já viu gente que vive ressuscitando o passado? Toda vez que você conversa, ela ressuscita o passado. E ressuscita com raiva. Sabe? Ex-namoradas, ex-cônjuges, ex-patrões, ex-igrejas, ex-amigos, ex-inimigos. Sempre está, sabe, lá no passado. O passado parece que está vivo. E ela está ainda continuando brigando com a vida. Meu irmão, guarde essa espada. Para com esse tempo de matar. Vamos para o tempo de curar. Pessoas que vivem nesse tempo de matar, esquecem que esse tempo determina sobre o quem ela é. E o que ela vai viver. Se você declara guerra para alguém, porque você está em guerra, você nunca vai ver um homem em paz brigando lá fora. Alguém está me entendendo? Se você fere é porque você está sendo ferido. Se você quer destruir alguém, porque já está sendo destruído. A gente tem que entrar no tempo de curar. Senão 2024 não vai ser bom, meus irmãos. Aliás, porque se você olhar o Evangelho, o produto final do Evangelho é um ser humano que ama e perdoa, amém? Vamos fazer desse mundo um mundo melhor. Vamos fazer da nossa cidade uma cidade melhor. Vamos ser agentes de cura. Vamos parar de ser barraqueiro, gente. Vamos parar de ficar brigando. Vamos parar de ficar, sabe, caçando conversa, buscando chifre na cabeça de cavalo. Vamos pedir para Deus gerar em nós um tempo de cura, aleluia. Como eu peço isso para o Senhor? Aonde eu chegar eu seja um bálsamo para onde as pessoas estiverem, aleluia. Até porque falar de um cristão que não perdoa, que não ama, é uma contradição.
A vida cristã é uma oração de perdão. Perdoa-nos, assim como perdoamos os que nos têm ofendido. Então a gente tem que sair desse tempo de espadas e entrar nesse tempo de cura. Sabe, você tem que ser uma pessoa feliz, alegria, aleluia, irmão, alegria, alegria. Sabe, eu sou muito rabugento assim, às vezes, quem olha para minha cara assim, mas no final das vidas eu sou uma pessoa alegre. Eu gosto da vida que eu tenho. Eu sou satisfeito. E esse é um dos motores de propulsão para você acordar de manhã. Sabe, deixa esse ódio lá dentro. Joga ele para fora. Perdão não é justiça. Amém? Pastor, quando ela receber o que ela fez comigo, então eu vou ficar em paz. Não, isso não é perdão, isso é justiça. Perdão é absolvição. Aleluia. É liberar aquela pessoa que está lá de fora antes que você fique escravo dela do lado de dentro. E o perdão, ele é maravilhoso, porque ele cura e remove a amargura sistêmica, ou seja, o ciclo repetitivo de rancor. Vamos entrar em 2024 leve, aleluia. Decide perdoar agora. Decide agora curar. Decide entrar nesse tempo de mudança no seu coração. Tempo de derrubar e tempo de construir. O ponto aqui é que tem alguns relacionamentos, projetos, ideias que já deveriam ter sido abandonados na sua vida. Mas por teimosia e insistência, ainda fazem parte do seu dia, do seu tempo. E quando você perde a noção deste tempo, o tempo de derrubar, você nunca vai construir. Porque um tempo só começa quando o outro termina. Então tem coisas que você já deveria ter deixado há muito tempo, mas ainda continua forçando a barra. Tem o tempo de derrubar, tem o tempo de acabar algumas coisas. Por outro lado, tem pessoas que já deveriam estar construindo algo. Parar de fazer as coisas sozinhas, parar de viver uma vida solitária e começar a edificar um lugar de novos relacionamentos, novos amigos. E me parece que a intenção de Salomão, mais forte com esse versículo, é sobre tempo de edificar um lugar para ficar e desenvolver. É parar de ser um coqueiro dentro de um vaso e ser um coqueiro num chão sadio, onde as raízes podem ir profundas e crescer, sabe? Eu não vou falar engordar, mas engrossar, se tornar alto, denso. Porque se você não souber derrubar algumas coisas na sua vida, você nunca vai chegar no tempo de construir, de edificar. Precisamos saber sobre isso. E eu gosto dessa mensagem, porque essa mensagem ela é igual um pescador em cima de um barco, jogando uma rede gigante assim, ó. Pega todo mundo. Ninguém escapa. Tá todo mundo vivendo um tempo. Pega para você e faz disso sabedoria, para você ser aprovado para o próximo tempo da sua vida. Amém? Versículo 4. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. E aqui é muito interessante que, embora o pregador coloque... Quando eu falo pregador, é porque Eclesiastes também é chamado de o pregador ou mestre. O pregador coloca chorar, prantear, rir e dançar separados, porque chorar e rir fala de uma atitude particular, você e Deus. Prantear e dançar fala de uma atitude pública, você com pessoas. Mas a gente pode colocar as duas juntas aqui que não vamos perder muita coisa. Mas presta atenção, jamais escolheremos o tempo de chorar. Ele vem sem avisar. Pensa num tempo que bate a porta sem avisar. Infelizmente, ele bate a porta até com certa insistência. Várias vezes. Pastor, como esse tempo chega na vida da gente?
na morte de uma pessoa querida, na perda de um relacionamento, na escassez por causa da perda de um emprego, na falência da empresa, um desapontamento, uma surpresa indesejável. Todas essas coisas podem iniciar um tempo de choro e pranto na sua vida. Vários são os fatores que vão determinar a intensidade e a duração desse negócio dentro da sua vida. Como? Tem gente que, por causa das suas emoções, superam mais rápido o tempo de choro e de pranto. Tem outros que demoram um pouco mais. Depende do tamanho da perda, da profundidade do problema, da sua condição emocional, do ritmo e intensidade que uma pessoa escolhe chorar. E aqui é muito interessante. Não existe uma forma de chorar no tempo de chorar. Você conhece gente que chora tudo de uma vez? Quem conhece? Tipo assim, aconteceu o problema, ele começa 8 horas da noite, vira à noite, 8 horas do outro dia, está chorando, meio-dia, chorando de novo. E sabe, quando dá 18 horas, chorou. Aí quando dá 24 horas de chorar, ele diz, chorei tudo. Bom, beleza, chorei. Viu? Tem gente que chora tudo de uma vez. Tem gente que chora de gota a gota. Aí vai, e vai chorando. Então não tem um jeito certo de chorar. Tem gente que libera as lágrimas tudo de uma vez. Tem gente que vai soltando elas aos poucos. Uns querem chorar tudo num pequeno espaço de tempo. Uns querem um espaço grande para ficar chorando aos pouquinhos. Mas não tem uma ordem para chorar. Assim, se eu pudesse te dar um conselho, chora logo tudo. Abre a torneira. Bota para fora. Porque uma coisa no tempo de chorar você precisa aprender aqui comigo. Quando chegar o tempo de chorar, a lição mais valiosa nesse tempo é: chore. Aleluia. Não se contenha. Porque apesar de ser um choro, apesar de ser um tempo de choro e pranto, é só um tempo. E um tempo não é uma vida inteira. E sabe, e quando você estiver no tempo de choro, não tente analisar a tua vida nesse tempo. Porque é a mesma coisa de você querer colocar um balde na cabeça e enxergar tudo. Não dá. Porque no tempo de choro, é para chorar. Tempo de sofrimento, a gente vai ter coisas que a gente não entende. E só depois, lá na frente, e se Deus quiser, lá na frente, você vai olhar para trás e vai dizer assim: agora eu entendi, Senhor, obrigado. Mas deixa eu te falar, até o choro é um tempo debaixo da soberania do Deus eterno. Ao Senhor pertence o tempo, e Ele vai usar a cor triste desse tempo para pintar um quadro bonito na sua vida. Até porque está me emocionando. Só temos ideia do que é alegria porque a gente tem tristeza, gente. Você só tem o melhor dia do ano porque você teve dias tristes. Ser humano é esse ser bagunçado, complexo, e que a gente só aprende quando a gente é carregado para os polos da vida. E tem mais. Alguns de nós só seremos o que Deus desejou desde antes da criação, se Deus mesmo fizer caminhos que nós não escolheríamos para nos formatar segundo a sua vontade. Isso está em Romanos 8, 28, que diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Deus age em todas as coisas. Você sabe o que significa todas as coisas no original grego? Todas as coisas. Tudo. Deus age em tudo para que você
cumpra o propósito da sua existência. Na Bíblia não existe lugar para falso otimismo. Tudo que você está passando, que se você ama a Deus, para o seu bem. Pastor, mas e quando a dor chegar, como é que eu devo reagir com as pessoas? Vá até o velório. Ofereça condolências. Não finja que nada está acontecendo. Se alguém está no tempo de chorar, não finja. Sabe, reconheça a dor do outro. Seja prático em ajudar. Cuide das crianças. Faça uma cesta básica. Leve essa pessoa para passear. Leve ela para jantar. Eu mesmo, quando estou triste, gosto de comer. É só me convidar. Quando você me vê de cabeça baixa, um pãozinho com queijo, um cafezinho, né? Uma picanhazinha com a Coca Zero. Não faz mal a ninguém. Ajude essa pessoa. E se você está nesse tempo de chorar, olha para mim aqui agora. Não pare de frequentar a igreja. Amém? Não pare de frequentar seu grupo de amigos, sua célula. A solidão não é o melhor amigo no tempo do choro. Diga para a pessoa que está do seu lado, a solidão não é o melhor amigo no tempo do choro. Deixa eu te dizer algo aqui bem poético e profundo agora. Os teus choros precisam de outros ouvidos que não sejam os seus. Alguns ouvidos aprenderão a ouvir algumas palavras de seu choro para te ajudar a sair desse lugar. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então a gente tem o tempo de chorar, mas também eu tenho o tempo de rir e de dançar. Olha que coisa boa. A porta da esperança escancara sobre a sua vida. Você conseguiu um emprego, passou no grande teste, conheceu a pessoa da sua vida, acaba de entrar na faculdade, sabe, a casa própria chegou, o timão ganhou, sabe, a bolada chegou, sabe, deixa eu te falar, quando chegar o tempo de alegria na sua vida, por favor, dance, dance, se alegre. Faça o churrasco, chama os irmãos, pega a picanha, a Coca Zero, a farofa, aleluia. Fala palavras de gratidão para o Senhor. Porque é difícil demais a vida debaixo do sol, mas de vez em quando, Deus nos dá um bronzeador, aleluia. E até o sol do meio-dia não nos queima, amém. Então quando chegar o tempo de dançar e de sorrir, por favor, dance, faça festa, aproveite. Faça desses dias os melhores dias da sua existência. Até porque vai passar. Um tempo não é uma vida inteira, meus irmãos. Aleluia. Não vou me inventar o que a Bíblia não diz, tá bom? Tempo de espalhar pedras, e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter. Espalhar e ajuntar pedras aqui significa ser sábio com aquilo que chega às suas mãos. Por que você tem o que tem? Por que chegou nas suas mãos o que você tem? Qual o propósito, a finalidade disso? Outra coisa que Salomão pode estar falando aqui é de pedras que são jogadas por causa de críticas e perseguições. Espalhar e juntar pedras significa ser sábio quando essas pedras chegam na sua vida. E quando pedradas começam a chegar, o que você fará com o seu quintal cheio de pedras? Duas coisas. Ou você junta todas essas pedras e constrói algo, ou você pega elas de volta e joga no vizinho. Mas a sabedoria diz que quando as críticas chegarem, pegue essas pedras, olha bem para elas e vejam que elas vão servir para algo bom na sua vida. Não as devolva, use-as para construir algo bom. Tempo de abraçar, versículo 5
e tempo de se conter. Salomão nos fala da importância de saber quando abraçar e quando dar as mãos. Ou seja, quando é o tempo de você estar perto de alguém e quando é o tempo de você deixar alguém. Quando é o tempo de você abraçar um novo objetivo e é quando o tempo de você dizer obrigado, até aqui foi muito bom. Porque existe tempo de gostar e existe tempo de parar de gostar, gostando ou não. Tem alguém aqui, meus irmãos? Tem tempo de gostar e tem tempo de parar de gostar, gostando ou não. Existe o tempo de dizer olá e existe o tempo de dizer adeus. Mas se você estiver no tempo de abraçar, me ouça com seu coração. Não mande flores tarde demais. Porque essa pessoa pode não ter mais olfato para cheirar. Ela pode não ter mais condições de cheirá-las. Não elogie tarde demais, porque essa pessoa pode não ter mais condições de ouvir. Se é tempo de abraçar, vai lá e abrace. Desmarque qualquer coisa. Desmarque compromisso. Vá visitar. Abrace. Porque se esse tempo chegou, cumpra o propósito dele. Versículo 6, tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. O ponto aqui é que se é tempo de você encontrar algo que você não tem, ou cuidar de algo que você já encontrou. Pode ser um tempo para você adquirir mais compromissos, para assumir novas responsabilidades, ou tempo de deixar algumas responsabilidades para assumir compromissos de cuidar do que você já tem. Uma coisa está ligada à outra, e deixa eu dar um exemplo para vocês. Há 18 anos atrás, 19 anos atrás, esse menino aqui ia fazer 1 ano de idade. E minha esposa perguntou assim, que dia você vai estar em casa para a gente fazer o aniversário dele? Primeiro eu me assustei que ele ia fazer 1 ano e eu não tinha percebido. Segundo, é que minha esposa estava dizendo, você não está todos os dias aqui em casa, então me diz o dia que você vai estar, para a gente poder fazer o aniversário do nosso filho. Confesso para você que essa informação me assustou, apesar dela ter sido muito simples na forma e na hora que ela disse. Mas nesse dia, eu decidi desistir de alguns projetos profissionais para ficar mais perto da minha família. E eu acho que eu cumpri por quase 18 ou 17 anos. Toda segunda-feira saindo com os meus filhos. Se você entrar no Instagram e colocar uma hashtag assim, meus filhos são demais, com o tio, você vai ficar lá, que tem centenas de fotos de segunda-feiras, eu com os meus filhos. Porque a sabedoria nos ensina aqui, que há tempo de você buscar coisas que você não tem, e há tempo de você cuidar de coisas que você já conseguiu. E para que um tempo comece, o outro precisa terminar. 7º, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar. É enorme esse versículo, mas a gente não tem tempo para ele. Aqui fala de tempo de decisões difíceis. Tão difíceis, que quando forem tomados, vai rasgar de um lado e do outro. Costureiras aqui sabem, quando se corta um pano com uma tesoura afiada, não se rasga o pano, segue-se quase uma linha reta nele. Não agride o plano. Mas o que Salomão está dizendo aqui, que haverão tempos que você tomará decisões tão difíceis, que realmente vai parecer que você está rasgando alguma coisa. Por outro lado, se tem o tempo de rasgar, tem o tempo de costurar. Deus está entregando aqui algumas agulhas de costura para algumas pessoas refazerem relacionamentos que não deveriam ter perdidos. Recomeçar muitas coisas que ficaram para trás, que ainda fazem parte da sua vida. Como eu te disse, a mensagem hoje é para todos. E tem o tempo de calar, e tem o tempo de falar.
Esse aqui a gente poderia falar por ele o ano todo. Mas acredite que se você é daquelas pessoas que falam o tempo todo, está na hora de calar. Mas se você é daquelas pessoas que não fala de jeito nenhum e o pessoal fala assim, como é que é a tua voz? É hora de você falar. Alguém está me entendendo, irmãos? Agora deixa eu te dar uma dica aqui, para saber se é o tempo de falar ou o tempo de calar na sua vida. Você é do tipo de pessoa que só fala a mesma coisa o tempo inteiro e não traz nenhum conhecimento novo? Deixa eu te dizer, é tempo de você se calar, porque você não está ouvindo ninguém. Porque a gente só aprende se parar para ouvir, se fechar a boca. Quantos estão me entendendo? Agora, pode ser o tempo onde você está verificando algo que está errado e que você precisa deixar de ser omisso. E então, abrir a sua boca e ajudar alguém. Há tempo para tudo debaixo dos céus. Aleluia. Mas a Bíblia diz também que há tempo de amar, tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Coloca para mim aqui esse último versículo. E eu quero focar esse versículo explicitamente em uma coisa. Chegou o tempo de você amar a Jesus acima de todas as coisas. E é tempo de você odiar o pecado que te afasta dele. E é tempo de você lutar por uma vida em santidade, para você ter um tempo de paz na sua alma. Você precisa de paz na sua alma. No que eu estou realmente pensando quando eu li esse texto? Eu estou pensando que a autorrevelação de Deus se desenvolve no tempo. Quanto tempo tem que você conhece Jesus e ainda permanece do mesmo jeito? Quanto tempo tem que você ainda permanece lutando a mesma guerra? Não liga o canal agora em outro lugar, volta para cá. É porque quando chega nessa hora o cara, né, entra em outro canal. Volta para cá. Tem quanto tempo que você continua do mesmo jeito? Deixa eu te explicar uma coisa. Antigamente, você tinha um tempo na sua vida sem Jesus. Era um tempo. Mas agora o tempo mudou. Antes era um tempo de trevas, agora é um tempo de luz. Deixa eu ser mais claro. Houve um tempo na sua vida que Jesus não era um residente dentro de você. Agora ele reside. E a minha pergunta é, como é que a sua vida ainda continua do mesmo jeito depois de tanto tempo Deus dentro de você? De duas uma. Ou Deus não existe, ou Ele não existe dentro de você. Vamos lá. Vamos lá. A primeira, descarta. Porque Ele reina e está sentado no trono. Então pensa muito bem. Por que que você tanto tempo já fala de Jesus e ainda continua do mesmo jeito? Como é que o eterno começa a morar dentro de você e o tempo da sua vida não muda? É até confuso, não? O eterno está morando agora no tempo e espaço da sua vida. E ele não te altera em nada? Que cristianismo é esse? Se tornar cristão, literalmente é entrar no novo tempo. De acontecimentos avassaladores, um após o outro. Uma cascata de acontecimentos precisa vir sobre aquele que encontrou Jesus. Isso se chama arrependimento, santidade, purificação. Isso se chama resposta à colisão que você teve com Jesus Cristo de Nazaré. Mas se você continua do mesmo jeito, será que esse encontro realmente aconteceu? Você está em guerra contra o seu pecado?
Você está em busca de amar mais a Jesus? Ou você ainda é o prisioneiro daquela cela antes de encontrá-lo? 28 tempos, Salomão traz aqui. Aonde você está nesse tempo? Aliás, olhe para a pessoa que está do seu lado e pergunta: que horas são na sua vida? Que horas são na sua vida? Que tempo é esse que você está vivendo? Quais são as decisões que você precisa tomar? Você sabe o que você está precisando compreender na sua vida? Olha, eu sou grato a Deus por todos os tempos que eu já passei. Hoje eu vivo a totalidade dos tempos da minha vida. Terei outros tempos ainda para viver. Mas eu sou grato a Deus por tudo que eu passei. Aliás, se Deus tivesse me dado o livro da minha vida, eu teria evitado alguns tempos. Talvez eu teria evitado um acidente na década de 90. Certamente eu teria evitado o ano de 2016. Certamente eu teria evitado o dia em que Rafael foi treinar de madrugada e rompeu o ligamento. Eu também teria evitado há 17 ou 18 dias atrás que meu filho Gustavo fosse jogar um jogo e rompeu o ligamento também. Acho que eu teria evitado um monte de coisa, porque se a gente pega o livro da vida, você sabe o que a gente faz? Você ia rasgar. Só que tem um problema. Quem é a mente do Senhor para nós compreendermos? Então você não pode ser a escolha. Você não pode escolher o tempo que você vive. Você só precisa aprender o tempo que Deus traz sobre a sua vida. Quantos estão me entendendo? Diga amém. E eu sou grato pela totalidade dos tempos da minha vida, porque foram elas que formataram quem eu sou. E eu não posso pular etapa. Eu tive uma experiência muito legal esse ano com Jesus. Fui deixar meu filho nos Estados Unidos e fiquei 5 dias olhando a faculdade onde ele estava. E observando aquele lugar com todas aquelas oportunidades, com toda aquela estrutura, com toda aquela coisa tremenda, imensa. Eu confesso que por um momento eu briguei com Jesus. Jesus, por que o Senhor não me trouxe para cá com 18 anos de idade? Ah, se eu tivesse aqui. Foi uma briga rápida. Aí eu fui orar. E aí depois, meditando lá, eu escrevi um texto para mim. Que disse assim: hoje, vendo meu Rafa começar uma nova jornada, pensei em até ter 26 anos a menos. E ter a idade do meu filho. Mas pensei bem e entendi que sabedoria é herança de tempo acumulado. Voltar ao passado seria abrir mão de tudo que me tornei. E só me tornei alguma coisa porque vivi. Viver é tornar-se. E tornar-se envolve perder, ganhar, lutar, cair, levantar. Foi então que desisti de voltar a ter 20 anos. Pois se eu voltasse a 26 anos atrás, perderia o que esses 26 anos me deram. Afinal, ninguém pode voltar no tempo e não perder as vantagens que tem por ter vivido aquele tempo. Então eu quero te dar um conselho. Viva o tempo que você tem na sua vida agora. Viva com discernimento. Muitas pessoas gostam de fazer uma pergunta de reflexão. Ricardo, o que você diria para o Ricardo de 18 anos se você pudesse dizer? Não é esse tipo de conversa que eu queria ter. Você sabe qual é o tipo de conversa que eu queria ter? Era o que eu conversaria agora com o Ricardo de 70 anos. Porque o que me interessa é conhecer alguém que já viveu. Alguém aqui, meus irmãos? Mais do que dar conselhos para mim, eu queria me tornar alguém. Eu tenho vontade de envelhecer. Não esse envelhecimento mórbido, mas envelhecer no sentido de continuar a caminhada com Jesus e aprendendo com Ele a cada dia e vislumbrando com Ele as coisas incríveis que a gente pode viver junto. Quantos me entendem? Diga amém. Eu fico me imaginando com 70 anos. E se eu tivesse 70 anos, você não tem ideia de tanta coisa que eu ia dizer nessa pregação. Porque um cabo com 70 anos, o outro não vem reclamar dele, porque acha que ele está doido, ou ele já sabe. Mas enquanto que eu tenho 46, tem umas coisas que eu fico reservando aqui dentro de mim. Mas, ô vontade
de dizer um bocado de coisa que eu tenho aqui. É por isso que eu falo que eu tenho vontade de envelhecer. Mas quando eu ficar 50 anos vai ser bom demais. Agora que eu tenho 50, igreja. Mas deixa eu te falar uma coisa. Preste atenção. Aprenda a discernir o tempo que você está vivendo agora para você alcançar a sabedoria. Reconheça quando um tempo está acabando e o outro precisa começar. Sabe, eu vou ser bem claro aqui, já que tem bastantes adolescentes aqui. Se teu namoro, e jovens estão aqui, se tem namoro aqui, que está com problema, acaba com isso hoje, antes que vire um casamento psicopata. Alguém está me ouvindo, irmão? Acaba logo! Ó, se você tem 40 anos de idade, e sonha ainda com uma vidinha de 20, paciência, time's over. Tempo acabou, mano. Se você é daqueles que tem gente que é um mimizento, que não acaba nunca, é uma alma pequenininha. Tu não pode dizer nada, que sofre, que dói, que eu não sei o que. Opa, cresce, meu irmão, a vida adulta é difícil. A vida não pega leve pra ninguém não, cresce, mano. Aprenda a discernir. Acorda, mano, pelo amor de Deus. Tá casado e tá querendo viver como solteiro? Vai tomar vergonha na cara. Eu não vou falar mais nada não, prometo. Vou sim, não acabei. Estou aborrecido com a igreja. A igreja em 1979 me fez mal. Para com esse mimimi. Igreja é gente não é perfeita. Perdoe e comece de novo. E esteja preparado para a próxima traição e bola para frente. Misericórdia. Não, pastor, dá a palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria é essa, irmão. Tem tempos, tem 28 tempos, só em 8 versículos. Você quer que eu diga que vai ficar tudo bem para a vida toda? Ou você acha que eu vou dizer que a vida toda vai ser ruim? Não. Acorda. Aprenda a discernir o tempo. Senão você fica emperrado um século atrás. Poderia estar lá na frente, mas continua ainda revivendo o passado. E você sabia que o passado mais tira do que dá? Alguém está me entendendo aqui? Alguém está me entendendo aqui? Sabe? Tem gente que se sente injustiçado. Perdoa logo, entra no tempo de cura. Essa amargura besta no coração vai ficar aí, depois vai entrar 2024 do mesmo jeito. Ó vida, ó azar, ó tristeza, aquela nuvenzinha em cima da cabeça. Pelo amor de Deus. Olha, eu vou falar uma coisa séria agora. Fui abusado, pastor. Fui abusada fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Eu sei. Só que deixa eu te falar uma coisa. 1 João 4,4. Ouça isso com fé como você nunca ouviu na sua vida. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Mudar é difícil. Olha, aplaudir Jesus. Mas tem Deus dentro da sua vida, meu irmão. A vida vai valer a pena. Até porque senão Ele não tinha nos dado. Alguém aqui? E aí eu deixei os 2 últimos tempos por último. Vocês acharam que eu ia esquecer, mas não esqueci. Versículo 2. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. A vida nessa terra não é o nosso tempo final. A vida nessa terra não é a totalidade do nosso tempo. Haverá um tempo que entraremos num tempo que não tem tempo. Aleluia. Haverá um momento onde nós atravessaremos esse tempo. E a minha pergunta é: você está de mão dadas com aquele que pode atravessar com você para o outro lado? Porque no versículo 11 do capítulo 3 diz que Deus colocou um anseio de eternidade dentro do coração humano. Ou seja, a gente não consegue viver só no presente.
Só que o último tempo da sua vida é infinito. E a minha pergunta é se você já pegou na mão do seu Senhor e do seu Salvador Jesus Cristo. Você tem certeza que vai passar a eternidade com Ele? Porque se você não tem certeza, o seu futuro é incerto. E nem sei que tempo você terá. Jesus viveu todos os tempos da sua vida, enquanto esteve em carne. Nasceu no tempo certo. Trabalhou por 30 anos numa carpintaria. Começou o tempo de pregar o evangelho do reino. Chegou o tempo de ir para a cruz. Depois do tempo de 3 dias, ressuscitou. Seja nos 40 dias no deserto, seja no tempo em que teve nas madrugadas e nas noites orando, seja o tempo que ele gastou pregando para as multidões, comendo com os pecadores, seja no tempo que ele ficou nas festas, seja no tempo em que ele fez lindos milagres, Jesus viveu debaixo do tempo, debaixo do sol. O Senhor do tempo foi fiel ao tempo que Deus tinha para ele, para que nós pudéssemos ter um tempo eterno com ele, para sempre. Aleluia. Coloca a figura para mim aí. Fica em pé no seu lugar. Alguém sabe o que é isso aí? Como é o nome disso aí? Lápide. Imagina assim, nessa lápide aqui. 1977, o dia que eu nasci. Traço 2077, tá bom, 100 anos. O que uma lápide ensina, meus irmãos? Primeira coisa que uma lápide ensina é que a distância entre a data que você nasceu e a data que você morreu é só um tracinho desse tamanho. Vamos lá. A vida passa como uma nuvem. Ela é do tamanho de um traço. Outra coisa que a lápide me ensina, ela me lembra que eu não decidi nascer. É um dom de Deus. É um presente. Ela me lembra que o Criador achou produtivo me oferecer o dom da vida. E isso é um presente inestimável de Deus. A outra coisa que a lápide me ensina é que somos mortais. Não apenas porque morremos, mas porque somos criaturas cuja própria existência é vivida no tempo. Ou seja, nascemos e perecemos. A gente não controla o tempo de nascer e nem o tempo de morrer, apesar de alguns aí tentar abreviar a vida. Mas a minha pergunta é: você está aproveitando bem o seu tempo? Porque o pior dos prejuízos deste mundo é perder o tempo não conhecendo aquele que te deu a vida. Ser humano é ser inquieto. A gente sempre quer escapar do presente pensando no futuro. Mas só Jesus nos dá a resposta que acalma a nossa alma. O Evangelho, ele brilhou como um sol quando Jesus Cristo nasceu. E no choro de Jesus, a gente ouviu e viu o choro de Deus por uma humanidade caída. No sorriso de Jesus, a gente vê o sorriso de Deus, derramando a sua graça e sua misericórdia. Na morte de Jesus, nós vemos a morte de Deus, experimentada na sua carne, recebendo todos os nossos pecados, que Ele não merecia. Em Jesus, nós podemos reaprender a viver. Aprendi que Jesus não faz a gente voltar no tempo, mas faz a gente remir o tempo que não foi bom. A graça não é um botão de reinicialização. A graça é um botão de restauração. A graça é uma declaração que é possível viver bom
e bem nesse mundo que nós estamos. A graça, ela não vai ser uma máquina do tempo que vai te levar de volta e recomeçar tudo de novo. Mas a graça vai te dar condições de olhar para Deus e ter alegria em viver, não importa os muitos tempos que você já teve. E a graça vai ser como uma chave que vai abrir a sabedoria para você aprender sobre cada tempo que você já viveu e cada tempo que você ainda vai viver. Mas para terminar, eu não sei não, mas eu acho que Jesus vai fazer duas perguntas para a gente. Tipo assim, antes da gente chegar lá. Estamos chegando lá, Suete. Aí, pá. Sim, Senhor. Tenho duas perguntas para você, Ricardo. O que você fez com o tempo que eu lhe dei? O que você fez com o dom da vida que eu te dei? Qual foi o rastro que você deixou na terra enquanto viveu? Vamos lá, gente. Vamos fazer 2024 ser melhor. Vamos deixar um rastro de justiça, de bondade, de misericórdia, de graça. Sabe, vamos deixar um rastro do que é ser cristão em 2024. Vamos mudar o conceito da nossa cidade, através de um povo remido pelo sangue de Jesus. Será que é sonhar demais? Será que é pedir demais para que uma igreja acorde e mude a cultura de uma cidade? O que você fez com o tempo que eu te dei? Você foi relevante no meu reino? Ou você deitou em berço esplêndido? Eu acho que a segunda pergunta é: o que você fez com Jesus Cristo, a quem eu enviei? Deus hoje nos chama para reavaliar a nossa vida. E a gente entrar, nesse negócio de entrar com dois pés, com um pezinho de esquerda em 2020. Não, vamos entrar é voando, irmão. Vamos entrar é entrando. Sabe, esse negócio do cabo que acorda e bota o pé direito, eu já acordo é saltando. Que negócio é esse? Ele fica esperando. Não, irmão. O cristão vive com esperança. Aprenda a discernir o tempo e deixa Jesus mudar a sua vida. Aleluia. E se você hoje não está de mãos dadas com Jesus, aproveita, porque a graça salvadora de Jesus Cristo está aqui. A maioria dos péssimos tempos que você teve na sua vida foi por causa da sua culpa, do seu pecado, da sua falta de arrependimento. É tempo de voltar para Deus. Você nasceu e você vai morrer, mas o tempo do meio é a oportunidade que você tem de conhecer o seu Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Quem está feliz com Jesus aí, meu?